Boa noite, bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta aula da nossa Odisseia. Muito bom, né? As longas viagens cheias de aventuras, elas geram em nós um misto de sentimentos e de emoções, né? Geram em nós sensações positivas, como curiosidade, ânimo elevado, empolgação, mas também geram medo, receio, preocupação. É isso, gente, é a odisseia da vida, né? A nossa vida é uma grande odisseia. E quando nós estamos em busca de transformações pessoais e de transformações no âmbito da nossa carreira, no âmbito da nossa profissão, né, no âmbito de gerar um sucesso maior que nós sentimos que merecemos, queremos para nós. Às vezes você não sente que merece ainda, mas você já está desconfiado que esse pensamento é errado. Bem, o fato é, quando nós estamos em busca dessas mudanças e dessas transformações, nós vivemos todas essas emoções próprias de uma grande odisseia, que é a alegria, o entusiasmo, o medo, o receio, a preocupação. Faz parte. Povo entrando aqui, boa noite, um beijo no coração para cada uma que está entrando aqui. Oh, coisa boa, gente, olha só. Eu venho para cá com esse desejo, né? Com essa intencionalidade de trazer algo e esse desejo de fazer diferença com esse algo que eu trago. Mas é quando você entra aqui e fica aqui e volta para cá e comenta e me manda mensagem, é aí que eu sei que tá dando certo. Aí eu sei que a minha intencionalidade transformada em ação de vir para cá está gerando no mundo essa diferença que eu pretendo, né? Essa diferença que eu pretendo vir aqui gerar. Então, gente, ó, gratidão por estarem aqui comigo, né? Porque juntos nós vamos condensando essa energia. Saibam que toda intencionalidade gera energia. Por exemplo, quando uma pessoa olha para alguém com inveja, isso é uma intencionalidade, né? Porque o invejoso não é aquele que simplesmente quer ter o que você tem. O invejoso é aquele que não quer que você tenha, não basta ele ter, ele não quer que você tenha. Então, quando alguém olha com uma intencionalidade de inveja, ele gera essa frequência da própria inveja. E essa frequência da própria inveja vai se transformar no seu equivalente material. Se não para o outro, porque se o outro estiver bem protegido, para o outro pode não ir, mas volta para ele próprio, porque tudo que vai e volta, essa é a frequência do universo acontecendo. Então, se nós também temos uma intencionalidade de ajudar, de apoiar, de amar, de fazer uma diferença positiva, isso se transforma, isso se materializa. Tem uma frase de Napoleão Hill que eu gosto muito, aliás, essa frase até está lá no meu Instagram. É a frase do meu Insta lá. Não, desculpa, no meu WhatsApp, é a frase do meu WhatsApp. Que ele diz assim, ó, todo pensamento emocionalizado tende a se realizar, tende a se materializar. Napoleão Hill. Então, é um pensamento emocionalizado, ou seja, um pensamento carregado de uma emoção. E ele diz todo, não importa se é um pensamento bom ou ruim, carregado de uma emoção boa ou ruim. Mas o fato é que pensamento e emoção são como irmãozinhos siameses, ok? Não tem como separá-los. Se eu penso coisa positiva, eu vou ter emoção positiva. Se eu penso coisa negativa, eu vou ter emoção positiva. Gente, não é possível diferente. Não é possível ter um pensamento de amor e um sentimento de ódio. Ou eu ter um pensamento de fracasso, de escassez e ter um sentimento de abundância. Então, todo pensamento, ele sempre se acopla no seu irmãozinho siamês, que é a emoção. Emoção e pensamento sempre estão juntos. Todo pensamento emocionalizado tende a se realizar, tende a se materializar, né? Napoleão Hill. E eu estou mais que feliz porque nós estamos todos juntos aqui nessa nossa odisseia, materializando, sabe o quê? Transformação. Eu não sei se você tem essa clareza, mas se você não tem, essa é a quarta aula, já é bom que você traga essa clareza para si. Nós estamos juntos aqui nessa odisseia para materializar essa transformação.
Então pega isso para você, traz isso para você, veja a transformação que você quer para si, sinta os efeitos extraordinários, maravilhosos, intensos dessa transformação que você quer para si e juntos nós estamos caminhando para lá. Eu estou vendo as minhas transformações, estou sentindo as minhas transformações. E você? Está também? Bom, a nossa aula hoje é sobre como mudar o nosso foco vibracional. Eu venho tratando isso com vocês desde a primeira aula, né, quando eu apresentei para vocês a teoria do professor Hawkins. E eu mostrei aqui, né, a escala emocional, onde nós temos as emoções de baixa frequência e as emoções de alta frequência. Eu trabalhei muito com vocês o entendimento das emoções de baixa frequência, nessa compreensão de que nós temos que fazer esse autodiagnóstico, eu tenho que me conhecer profundamente. Se eu não conheço o que não está legal comigo, gente, como é que eu me transformo? Tá? Se eu não sei que eu tenho que transformar, você vira para uma pessoa e fala assim, fulano, mas você é tão irritadiço, tão nervoso, para com isso. Eu não sou nervoso, não. Não me irrito, não. Eu não irrito com facilidade. Gente, ele não percebe, ele não se dá conta, ele é ignorante. O pior ignorante é o que ignora. É o que ignora que é ignorante. Esse é o pior de todos, né? Então nós precisamos mesmo ter esse entendimento. E a gente passou as primeiras aulas muito navegando aqui, entendendo, né, fazendo aí exercícios que eu mandei para vocês no grupo, né, de WhatsApp. Espero que vocês tenham feito, espero que esses exercícios estejam realmente sendo apoiadores para você criar um maior dimensionamento de onde você está, qual que é o seu estado atual, o que tem que transformar na tua vida, o que tem que melhorar na tua vida. Agora, como nós entendemos bem isso e trabalhamos bastante isso, como vir para cá? Como chegar aqui? Como entrar nessa dimensão? Então, como mudar a sua frequência vibracional? Esse é o nosso tema dessa nossa quarta aula, que eu espero que você curta e que faça diferença aí na tua vida, ok? Então, vem comigo! Eu fechei a aula de ontem explicando para vocês como construir uma declaração de propósito, não foi? Daí eu coloquei isso num texto explicativo e mandei para vocês aí no grupo de WhatsApp, né? Se tem alguém me assistindo aqui agora, porque às vezes como é live, às vezes a pessoa nem sabia que o curso estava acontecendo, nem se inscreveu no curso e aparece por aqui, né? Então se você está caindo aqui agora de paraquedas, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Mas o que está rolando aqui é um curso chamado Odisseia, que ainda dá tempo de você se inscrever, apesar, né, de que as primeiras aulas já foram, mas ainda dá tempo de você se inscrever. Aqui na bio, né, do meu Instagram tem lá o link para você se inscrever, e aí você entra num grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp eu estou distribuindo material exclusivo. Então se você entrou, né, está entrando atrasado, vai entrar agora, entra lá no grupo de WhatsApp, manda, né, no meu, você vai me encontrar lá como administradora do grupo, manda lá no meu WhatsApp pessoal o pedido, fala assim, eu entrei agora, manda para mim o material, e eu mando para você o material, ok? Mas então eu quero saber, quem construiu a sua declaração de propósito? Quem aproveitou aí o sábado à noite, né? Porque eu mandei ontem ainda, já era tarde quando eu concluí o trabalho, mas eu mandei ontem ainda. Então, quem fez ontem ou quem aproveitou o domingo para poder escrever a declaração de propósito? Olha só que coisa boa! Quando eu pedi que vocês construíssem a declaração de propósito, isso em si já era um passo para esse nosso momento. Por quê? Se eu quero aumentar a minha vibração, se eu quero vibrar em emoções acima de 200 na escala Hawkins, ter meu propósito claro, ter um propósito claro e definido é um grande ponto de alavancagem para mudar a minha frequência. Para eu sair das frequências de baixa vibração e caminhar em direção às frequências de alta vibração, tá? Então, só para a gente fazer um casamento aí da aula de ontem, da intencionalidade da aula de ontem já com a nossa aula de hoje, ok? Bom, antes de caminhar um pouco mais na questão de aumento de vibração, eu quero só mergulhar mais um tiquitinho na questão da importância da declaração de propósito e separar para vocês dois elementos, tá? A diferença entre propósito e meta, tá? São dois elementos diferentes, mas eles se interconectam. Quando eu tenho
tenho metas que não estão ligadas ao meu propósito, a meta fica fraca. E no meio do caminho eu acabo desistindo da meta às vezes. Quando eu tenho uma declaração de propósito, isso me energiza, mas se eu não desenho, se eu não defino metas dentro dessa declaração de propósito, eu às vezes fico perdida, eu vou caminhando muito sem saber qual que é o próximo passo, ok? É como se eu ficasse muito no ambiente da ideia, o ambiente etéreo, e deixasse de colocar aqui o próximo passo que eu tenho que dar. Isso às vezes até pode dificultar um pouco o caminho, ok? Tá. Então vamos entender. O propósito é esse algo macro, maior, extraordinário, que está para além de mim mesma, que está para além do meu ego. É aquilo que me norteia na vida, é aquilo que me dá energia extra. Aliás, eu escrevi um texto, né? Quando eu mandei para vocês lá como fazer a declaração de propósito, eu escrevi algumas frases, né? Falando justamente disso, da essência do propósito. Viktor Frankl, um teórico da psicologia, né, que criou a linha psicológica chamada logoterapia. Foi uma das primeiras escolas de psicologia com a qual eu trabalhei, né, uma das escolas de psicologia pela qual eu sou apaixonada, né, ainda uso muitos recursos da logoterapia com os meus pacientes em psicoterapia. É realmente extraordinária. Mas Viktor Frankl, ele viveu a experiência do campo de concentração. Então, viver ali, naquela situação limítrofe, naquela situação em que a maioria das pessoas, ou boa parte delas, pelo menos, desejavam a morte, porque era tão duro, tão difícil, era uma realidade tão doída de viver, que as pessoas desejavam a morte. Se a gente for pensar aqui, né, tá abaixo da vergonha. Abaixo da vergonha, que é o zero, né? A falta de sentido existencial. Não quero mais viver. É o que as pessoas viviam na experiência do campo de concentração. E Viktor Frankl passou por isso. Ele já era médico, psicólogo, né? Ele já estava ali. A psicologia era um berço ainda sendo, né? Era um bebê no berço ainda sendo construído. Mas ele já estava vivenciando essa experiência enquanto médico, voltado para as coisas do psiquismo. E aí ele percebeu, ali caiu, ele já vinha trabalhando com essa ideia antes de ir para o campo de concentração, mas foi ali no campo de concentração que as coisas ficaram muito claras para ele. Que quem tem uma visão de futuro, propósito, visão de futuro é propósito, algo que ele entende que é maior do que ele e pelo qual vale a pena lutar, quem tem essa visão de futuro consegue ir além. Por isso eu trouxe para vocês ontem aquela frase, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? A frase de Viktor Frankl, que eu também coloquei no texto para vocês. Esse porquê é o sentido, é o propósito, é o meu para além de mim mesmo, é a minha visão de futuro. E ele percebia isso, que era a distinção entre aqueles que realmente sucumbiam no campo de concentração e aqueles que continuavam firmes, fortes, né? Ele relata no seu livro vários casos e dois interessantes, assim, eu já citei isso em outras lives que eu faço, acho que é muito inspiradora essa experiência, eu gosto de citar essa experiência de Viktor Frankl. Então ele fala de duas pessoas que pretendiam se suicidar e já estavam com tudo arquitetado, não conseguiam mais viver aquele sofrimento, né? Então, gente, quando o nível de vergonha, de humilhação é tão forte, a pessoa cai de 20 para o não desejo de vida, que nem está aqui na nossa escala. Essas pessoas estavam assim. E elas já tinham arquitetado a forma de suicídio, mas elas foram lembradas do seu propósito. Um deles era o filho, que, de acordo com ele mesmo, havia, né, de acordo com o seu próprio relato, estava com a sua esposa num outro país esperando por ele. E quando ele foi lembrado que o seu filho esperava por ele, ali reacendeu a chama de propósito. Então, para ele, o propósito era continuar vivo para reencontrar o seu filho. Bem parecido com o nosso Ulisses, né? O nosso Odisseu da jornada, da Odisseia de Homero, né? Olha, ele sobreviveu à ninfa Calypso, ele sobreviveu aos ventos que quebraram seu barco, ele sobreviveu ao canto das sereias, ele sobreviveu a muita coisa, porque ele tinha um propósito: reencontrar Penélope, sua amada, abraçar novamente seu filho, governar novamente o seu povo. O propósito. O outro homem
no relato de Viktor Frankl, que também estava já, né, pronto para cometer o suicídio, alguém o lembrou de que ele era um cientista que tinha feito uma importante pesquisa e não tinha dado tempo de registrar essa pesquisa antes de ir para o campo de concentração. Então, se ele morresse ali, todo aquele conhecimento que ele desenvolveu ao longo de anos realizando aquela pesquisa morreria com ele. Então ele foi lembrado do seu propósito. O seu propósito era no nível do conhecimento, da ciência, da troca de conhecimento, de entregar. É o legado, né? É o legado do professor, é o legado do mestre. Eu estou aqui vivendo meu legado. De pegar aquilo que eu conheço, aquilo que eu adquiri de conhecimento e entregar a vocês. Esse é o meu legado. Quando eu construí o método Aleph, que é esse curso voltado para o autodesenvolvimento, com foco em profissão, carreira, mas assim, com foco em si mesmo, né? Porque a carreira e a profissão é do indivíduo que tem que crescer. Se eu não cresço como ser humano, eu não vou crescer na minha profissão, na minha carreira. Mas eu me lembro, assim, quando eu terminei de parir o filho, que é um filho, né? Quando a gente constrói algo intelectualmente, não deixou de ser, é um filho do mesmo jeito. Com outra característica, com outra roupagem, mas é um filho. Então, quando eu terminei de parir o método Aleph, eu tive uma sensação de contentamento tão grande, tão extraordinária, porque ali estava materializado um legado. Ali estava materializado o meu propósito, o meu desejo de entrega, de apoiar pessoas, de fazer, né, de apoiar a transformação de pessoas. Porque isso faz parte da minha forma de ser no mundo, quer como professora, quer como terapeuta. Mas uma coisa é fazer isso 1 a 1 no consultório, ou fazer isso 30, 40, 50 alunos numa sala de aula, já é mais do que 1 a 1. Mas, gente, poder fazer isso aqui em alta escala, nesse ambiente, isso me brilha os olhos, porque, de repente, pessoas com quem talvez eu não tenha a oportunidade de me conectar presencialmente, pessoas que talvez eu não tenha a oportunidade de dar um abraço, né? Um abraço gostoso, talvez eu não chegue a ter a oportunidade de dar esse abraço gostoso nessa pessoa, mas energeticamente eu estou abraçando essa pessoa, energeticamente eu estou me conectando com essa pessoa. E isso é a ideia de legado, e essa é a ideia de propósito. Então esse cientista desistiu de se matar, porque ele foi lembrado do seu legado. Quando nós temos um propósito, esse nosso propósito nos faz erguer a cabeça e continuar andando com um olhar altaneiro, com a cabeça erguida, com visão de águia. Quantas vezes nós somos convidados a ciscar o terreno como galinhas ou comer como porcos? Nós somos convidados a isso. Muitas pessoas nesses 6 meses, né, nesses últimos 6 meses em que tudo transformou, algumas pessoas têm vivido assim, ciscando o próximo milho que ela vai comer ou com medo de que o milho não venha. Comendo a lavagem que está sendo jogada para ela e preocupada se vai vir uma nova. Mas nós não viemos a essa existência para viver assim. Nós viemos a essa existência para crescer, transformar, ser transformado e apoiar os outros a transformarem. Esse é o legado da raça humana. Então esse é o meu legado, esse é o seu legado. Você pode não ter se conectado com ele ainda, você pode não ter tido essa clareza ainda, mas esse é o seu e é o meu legado. É o legado de todos nós. Sermos convidados para ter um olhar altaneiro, uma visão de águia, uma visão para além do que está acontecendo aqui agora, é o que vai nos garantir sair daqui e vir para cá. Por isso a construção de propósito, que foi o meu exercício proposto ontem, faz toda a diferença. E se você não fez ainda, vai lá e faz. Você não vai fazer porque vai ficar de castigo, gelado do grão de milho. Você não vai fazer porque a professora vai cobrar e você vai passar vergonha na sala se não tiver feito. Quantas tarefas nós fizemos por esses motivos equivocados, né? Não. Você não vai fazer por medo, você vai fazer pelo prazer, pelo desejo. Você vai fazer por amar a vida e amar a si mesmo. É por isso que você vai fazer. Se você não fez ainda, você vai fazer, porque esse é o seu salto qualitativo. De acordo com Viktor Frankl, todas as pessoas que conseguem se conectar com a sua visão de futuro, com o seu porquê e o para quê nessa existência, com o seu propósito, eles conseguem superar toda e qualquer adversidade. Gente,
Se o povo superou campo de concentração, o que é coronavírus, né? Captaram aí? Guarda isso. Se as pessoas superaram campo de concentração, o que é uma dificuldade financeira? O que é a falência de um negócio? O que é? É nada. É lógico, é muito, porque é o que você está sentindo. Então, a dor é a dor de quem sente. Então, porque você está sentindo, é muito para você nesse momento, é muito para mim nesse momento. Porém, quem tem um propósito, quem tem um porquê, encontra o como. A estratégia vem. E aí, gente, o que é a meta? A meta é quando a gente dá marcadores para esse propósito, tá? Então, esse meu propósito de apoiar pessoas, ele tem dentro dele algumas metas. Então, eu passei um tempo aí na minha caverna. Quem assistiu os meus 7 dias de live, né, de mudanças e transformação que eu comecei no início da primavera, dia 23. Quem não assistiu, tá? Eu fiz uma playlist lá no YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, né, o canal tem um canal no meu nome, mas eu mando as coisas mesmo pro canal do Instituto Logos, tá? Então, procura lá no YouTube, Instituto Logos. E você vai encontrar várias playlists lá de muitas coisas que a gente publica. Não sou só eu não, tá? Meu marido publica, outros profissionais da minha equipe publicam. Então tem muito material lá. Posso garantir que material rico. Mas aí eu fiz essa playlist, mudanças e recomeços. Quando eu falei um pouquinho da minha experiência. Desses 6 meses aí de quarentena, né? Os impactos que eu tive na minha vida, as transformações que foram necessárias e como eu reagi a essas transformações. Ok, aí eu saí da caverna, tá? Então meu propósito, apoiar pessoas, ok? Nas suas transformações, profissão, carreira, transformação de vida, esse é meu propósito. É o meu porquê e o meu para quê nessa existência, propósito. Meta, vou fazer uma semana de live. Meta, fui lá e fiz. Começo, meio e fim, entendeu? Meta tem que ter data, meta tem que ser específica. Propósito, ele é por si só inespecífico enquanto essência, apoiar pessoas. Então tem uma parte do propósito que ele requer essa coisa de ser inespecífico, mas a meta tem que ser específica. Aí eu montei o curso Odisseia, né? Então eu sentei a bunda na cadeira, pesquisei, peguei meus conhecimentos, concatenei, falei isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa, porque assim, é muita ideia. Então, como eu queria dar um curso ministrar um curso de 7 dias, o que eu ia colocar? O que era mais relevante ser colocado e o que podia ser deixado de fora? É muita cuca no lance. Meta, sentar e preparar o curso, preparar o programa, preparar cada aula, começar o curso, divulgar o curso. E agora nós estamos aqui, vivendo o curso Odisseia. O método Aleph, né, que vai ser lançado no 7º dia aqui do nosso curso. Então, tem as metas. Quando eu fui montar o curso, a meta, tal dia eu vou gravar tal aula, tal dia eu vou gravar tal aula, vou usar tal método, vou usar tal recurso, vou usar tal teste da psicologia, vou usar tal ferramenta de mentoria, de coaching, de programação neurolinguística. E aí eu fui juntando isso. Então, quando a gente fala de meta, pega o propósito, que é algo maior, que é algo grandioso, e transforma isso em algo que é específico, mensurável, que tem uma data limite. Isso é meta. E é importante que a gente transforme o nosso propósito em metas que nós vamos realizar na medida da nossa jornada, tá ok? Só aproveitar para agradecer aqui, né, o pessoal falando, enfim, né? Até perdi aqui alguém falando que eu sou uma bênção, que eu fui um presente nessa pandemia. Gente, ó, gratidão por essas palavras carinhosas, viu? Muito, 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 muito bem. Quando eu construo meu propósito e defino as metas que fazem parte dessa caminhada em direção ao propósito, porque, gente, apoiar pessoas para que elas se transformem, para que elas atinjam o seu melhor, o seu ideal de ser, apoiar pessoas para que elas tenham melhor qualidade de vida, para que elas tenham saúde integral, para que elas desenvolvam uma carreira, uma profissão e uma carreira com sucesso e com bem-estar e com saúde e com realização, com plenitude. Tudo isso é meu propósito, mas as metas dentro desse propósito, elas vão mudando ao longo do tempo.
Tá? Muito no passado, as metas ligadas a isso tinham a ver com dar aula na universidade. Chegou um momento que eu deixei de dar aula na universidade. Então teve um período que tinha a ver com viajar pelo país, e por 5 anos eu fiquei viajando aí pelo país, né? Quase todo final de semana, eu tinha um final de semana de descanso por mês. Tinha mês que eu tinha 2, era raro, mas tinha mês que eu não tinha nenhum. E como eu viajei por esse Brasil de Deus, que delícia que foi esse período da minha vida. Então essa minha meta esse meu propósito estava associado a essa meta. Eu cumpri o meu propósito viajando. E mais recentemente, eu tenho como meta cumprir esse propósito aqui, nesse ambiente digital, para poder atingir um número maior de pessoas. Foi essa a minha intencionalidade. Óbvio que tem a ver também com alcançar um novo modelo de qualidade de vida para mim. Sim, com certeza. Né? Cada dia que passa eu fico mais experiente com a minha idade. O ano que vem eu faço 5.0, mas eu tô achando que tô chique demais. E aí eu tenho uma visão de médio e longo prazo, né? Como que eu quero viver a minha vida, a minha carreira e a minha vida pessoal daqui 5 anos, 10 anos. Eu sempre tenho uma visão no mínimo de 10 anos, gente. Tem fases da vida que eu construo visão maior, para 20, né? Já houveram esses períodos. Mas no mínimo, por baixo, eu tenho meta de 10 anos, tá? E aí eu tenho que caminhar para chegar lá. Então, quando eu transformo o meu propósito em metas, entendam, o propósito não muda nunca. O meu propósito, ele era o mesmo, desde que eu dava aula para criança. Quando eu virei psicóloga clínica, quando eu atuei como consultora, psicóloga organizacional, quando eu atuei como psicóloga na escola, psicóloga escolar, quando eu fui dar aula na universidade, quando eu passei a dar aula em pós-graduação, quando eu passei a dar aula viajando pelo país, quando eu passei a fazer atendimento não só presencial, mas também atendimento online. Agora que eu estou aqui nas redes sociais, o propósito não mudou, o propósito é o mesmo. Mas vocês percebem, em cada uma dessas fases, as metas eram diferentes. Captaram aí? Então, carrega isso aí para você, tá? Para você ter essa facilidade de montar metas compatíveis com o seu propósito. E quando a gente constrói uma declaração de propósito, é importante que você faça o seguinte. Então, isso eu não disse ontem, então isso vem para hoje. Que você escreva essa declaração. E que você todos os dias leia essa declaração. Todo santo dia. Você acha que sair daqui para cá é sem esforço? Nem para nascer foi sem esforço. Você tem noção do esforço? Do útero tentando te empurrar lá de dentro? Da sua mãe fazendo força, pensando que no parto normal, né? E de você se esforçando para sair de lá. Você nasceu de cesariana, não deixou de ser sem esforço não, né? Acho que nasceu de cesariana não esforçou muito também. São esforços diferentes. Não existe nada na vida sem esforço. Sair daqui e vir para cá exige esforço. Então, ler o seu propósito todos os dias. E não é ler de qualquer jeito não, tá? É ler com intencionalidade. Lembrando de Napoleão Hill que eu citei hoje. Todo pensamento emocionalizado tende a se realizar, tende a se materializar. Napoleão Hill. Então, você vai ler o seu propósito e você vai sentir. Você vai ver, pensar e sentir como se aqui e agora ele já fosse real. E não importa quão distante você esteja. Quando aquele pai lá no campo de concentração, nessa história que foi colocada por Viktor Frankl no seu livro, Em Busca de Sentido, tá? Um livro maravilhoso, quem não leu ainda vale a pena, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Quando aquele pai se lembrou do filho, ele sentiu o filho no seu braço. Ele sentiu o calor do corpo do filho, gente, foi isso que deu força para ele. Quando aquele cientista lembrou que ele tinha que publicar, ele viu um livro publicado. O próprio Viktor Frankl relata que houve um momento que ele teve que fazer uma virada de chave, e a virada de chave dele se deu porque ele estava navegando muito aqui, e quando ele fez a virada de chave, foi quando ele começou a se imaginar num auditório, cheio de poltronas confortáveis e muitas pessoas sentadas nesse auditório, escutando, prestando atenção,
nele palestrando, contando como foi a sua experiência no campo de concentração e qual foi a psicologia que ele construiu a partir do campo de concentração. Ou seja, ele estava se visualizando, divulgando aquilo que ele viria chamar de logoterapia, essa linha, né, da psicologia tão extraordinária. Então, quando você estiver lendo a sua declaração de propósito, você tem que ler e você tem que ver. Eu gosto muito de fazer isso com olhos fechados. Porque quando eu fecho o olho, eu olho para dentro. Eu paro de olhar para os estímulos externos e eu estou realmente olhando para dentro de mim mesma e para tudo que eu estou desenhando aqui na minha mente. E para a mente não tem limite. Então você vai ler a sua declaração de propósito, você vai fechar os olhos e você vai ver aquilo acontecendo aqui e agora. Sinta cheiro, se tiver cheiro para sentir. Veja coisas. Ouça, né? Ouça as coisas ali. O que você está ouvindo? As pessoas estão te falando o quê? Que feedback as pessoas estão te dando desse algo que está acontecendo na sua vida? Sinta as emoções. Veja, ouça, sinta perfumes, sinta sensações fisiológicas, táteis, sinta emoções positivas. É assim que você vai mudar o seu campo vibracional. E esse é o passo 1. Então, segura aí na poltrona. Se tiver caneta, hoje acho que vale a pena, hein? Hoje vai ter muita dica. Acho que vale a pena você anotar umas ideias. Eu vou passar para vocês no WhatsApp a lista dessas ideias, mas de repente anotar alguns insights aí pode ser interessante. Se permita sonhar. Quando você sonha, você vibra em 200 na escala Hawkins, que é o nível da coragem. Gente, o ato de sonhar já é um ato em si de estar no nível da coragem. Porque para sonhar tem que ter coragem. Captaram? O poder do sonho? A gente fica falando de sonhar, o povo às vezes não entende muito bem o que está por trás disso. O que está por trás disso é que para sonhar tem que ter coragem. Coragem já é o 200 da escala, né? Coragem é quando a gente... é o primeiro aqui, né? Eu tinha feito aqui, ó. Quando eu saio do orgulho, coragem é o próximo. É a virada de chave aqui. Então, sonhar já é, em si, usar a emoção da coragem para começar a vibrar no nível 200 nessa escala. Bom, acima de coragem, nós temos 4 emoções: disposição, aceitação e entusiasmo, tá? Então, continuando aqui, o nosso objetivo é vir para cá e elevar cada vez mais. É essa a nossa intencionalidade. Gente, de acordo com as pesquisas do professor Hawkins, apenas 6% da população vibra entre 310 e 390, porque 200 é coragem. O próximo é disposição, que já é 310. Sabe quando você levanta da cama de manhã, assim, com aquela disposição, hoje eu vou fazer uma faxina. Hoje eu vou começar a escrever o primeiro capítulo do livro que eu quero publicar há tantos anos. Hoje eu vou começar a preparar a aula que eu quero ministrar, o curso que eu quero ministrar. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Sabe essa disposição? Quando você já pula da cama com essa disposição, você pula vibrando 310 na escala Hawkins. Aí nós temos aceitação, e a aceitação está em 350. E nós temos o entusiasmo. Na verdade, a aceitação está em 310 e o entusiasmo que está em o entusiasmo está em 390, tá? Então, essas aí são as vibrações. Então, vai de 310, disposição, passando por aceitação e chegando a 390, entusiasmo. Só 6% da população. Agora, não é porque é pouco que esse espaço não seja para você. Por quê? Você está aqui. Raciocina comigo. Você não está aqui agora? Você me encontrou aqui. Você veio para o curso da Odisseia. Gente, quantas pessoas estão aqui agora? Quantas pessoas estão assistindo esse curso? Quantas pessoas estão conectadas com essa energia de transformação que a Odisseia está proporcionando? Pouquíssimas pessoas estão conectadas com essa energia de transformação. Quando você se conecta com uma pessoa, com um curso, com uma ideia, é porque de alguma forma você já está lá. Tem uma frase
que eu gosto muito, e vocês com certeza já me escutaram repetindo essa frase: quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá. Então, se eu estou aqui com você como uma mestra, trazendo para você ideias, é porque você como discípulo está pronto, ou seja, você já está nos 6%, tá? Então, só 6% da população, mas você já está aí. Por quê? Porque você está aqui. Fez sentido isso para você? Esse espaço emocional é que gera a vibração na qual nós começamos a co-criar com o universo. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? De co-criação. É quando eu estou atuando, né? A gente viu numa outra aula a questão do poder. É quando eu estou atuando numa forma que não sou eu mais que corra atrás das coisas. Eu vou falar daqui a pouco sobre as frases negativas que a gente usa, né? Então tem uma delas. Nossa, estou correndo atrás de dinheiro. Estou correndo atrás de trabalho. Estou correndo atrás do meu sucesso. Estou me esforçando. São frases disfarçadas de positividade. São frases legitimadas, né? Frases legitimadas pela sociedade, que a gente fala como se fossem frases bonitas, mas são todas frases equivocadas. Gente, eu não tenho que correr atrás do dinheiro. Eu não tenho que correr atrás do sucesso. É o dinheiro que corre atrás de mim e é o sucesso que corre atrás de mim. Eu me lembro de um quadro dos Trapalhões, né? Porque eu sou da idade, né? Na infância assisti Trapalhões. No domingo, né? Domingo à tarde, aí, antes do Fantástico, eu acho, não sei, tinha os Trapalhões. Então, alguns quadros ficaram marcados na minha cabeça. E um deles, eu não sei, eu não me lembro o que era o completo, mas eu sei que terminava com o Didi correndo, porque sempre o Didi tinha, né, o Dedé, que era o escada, né, para poder a piada chegar, né? Então ele fazia a escada e aí o Didi vinha e arrematava a piada. Então o fechamento desse quadro era o Didi correndo com uma corda amarrada na cintura e muitas notas na corda. Então, na medida que ele corria, a cordinha ia balançando e o dinheiro ia correndo atrás. Gente, aquela imagem ficou marcada na minha memória infantil e até hoje, né? Então, quando eu penso o dinheiro correndo atrás de mim, eu penso nessa imagem. Eu tenho algumas imagens sobre dinheiro que eu dou risada com elas. Eu acho elas ótimas, porque eu acho elas engraçadas, assim, né? Então, por exemplo, eu imagino, sabe aquele rodo bem grande, aquele de indústria mesmo, né? Aquele de limpar espaços enormes, aquele rodo enorme, né? Você só pode usar ele se realmente for num galpão, né? Então, imagina um rodo daquele, né? E muito dinheiro, e aí puxando dinheiro com rodo, gente, porque o dinheiro vem a rodo. Olha essa imagem. Não, eu construo umas coisas que aí eu mesmo me surpreendo. A minha criatividade ligada ao meu humor, assim, e aí eu dou risada de mim mesma, né? Eu não posso contar isso pra muita gente não, porque o povo pode me achar doida. Mas também não me importo muito se me achar doida, porque eu sei que a minha loucura, na verdade, ela está baseada num modelo mental de elevação de consciência, né? Não é uma loucura qualquer, não é uma loucura que precisa ser medicada pelo psiquiatra. Acho que não. É a loucura daqueles que conseguem ter humor, ressignificar a existência. É um pouco dessa loucura que eu carrego. Não, Stephanie, minha sobrinha linda. Perfeito. Então, quando nós estamos vibrando nessa frequência acima de 310, vibrando no nível da disposição, da aceitação e do entusiasmo, nós não corremos mais atrás das coisas. As coisas é que correm atrás de nós. Por quê? Porque agora nós não temos mais que nos esforçar para criar. Nós estamos co-criando com o universo. É o universo que traz. Então, eu estou atraindo e o universo está empurrando para mim. Olha que coisa linda, gente. Lembram? Vibração e atração? Agora, não sei se você já tinha pensado na atração nesse nível. Eu atraio a mim e o universo empurra para mim. É assim que funciona. Os dois pontos conectados num nível tracional extraordinário, grandioso. Agora, eu posso chegar aqui? Posso. E posso ir além? Posso. Posso ir além. 4% da população, você vê que quando a gente vai subindo mais na escala, vai diminuindo o número de pessoas que estão lá. O outro foi 6%, tá? Eu não tinha falado no nível da coragem.
Coragem, cadê? 9% da população. Então, quando a gente vira para a vibração da coragem, que já está, né, que é o ponto de virada, que é 200 na escala Hawkins, nós temos aí 9% da população apenas, ok? Ou seja, 78% da população está abaixo de 200 na escala. Então, está vibrando num nível energético de emoção, gerando vibração energética, que gera doença física, psicológica, espiritual, que gera escassez, que gera dor, que gera sofrimento, que gera agressão. Então, vamos lá. 4% da população vibra no nível da genialidade, no nível da razão voltada para a construção das coisas grandiosas. Sabe, Einstein? Pessoas assim? Ford? Thomas Edison? Essas pessoas, elas vibram no nível de exatamente essas emoções, genialidade e razão voltada para o bem, né? Qualquer tipo de razão voltada para o bem. Aí a gente tem 2,6% da população que vibra no humor, na gratidão e no amor. Olha que maravilha! É um número pequeno, 2,6%, mas gente, não é porque é um número pequeno que você não pode ir lá, gente. Não pense assim. Bom, pode ser que você pense isso porque você está vibrando lá nas emoções ligadas à vergonha, culpa, onde você tem como resposta do seu inconsciente que você não é merecedor. Mas tem que fazer um corte com isso, porque você é merecedor. Se você é merecedor, então você pode se elevar para esses espaços, mesmo que sejam espaços que tenham poucas pessoas. Humor, gratidão e amor. E nós temos 0,4% da população que vibra no amor ágape. Aí já não é qualquer tipo de amor, é o amor divino realmente, é o amor da total abnegação, serenidade, êxtase, sem uso de drogas, e paz, aquela paz que nada te tira de lá. Pode perder tudo, pode acabar com tudo, pode estar passando por um perrengue danado, mas o estado interno é de pura e plena paz. Como que eu faço para chegar lá, hein? Como que a gente faz para caminhar para esse lugar? É isso que eu espero que você retire dessa aula de hoje. Então eu vou trazer para vocês algumas ideias, 1, 2, 3, 4, 10. 10 ideias, 10 regrinhas, tudo bem? Então, a questão aqui é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos para você conseguir mudar o seu foco vibracional. Então, ideia 1. Primeiro, entenda as suas emoções, olhe para elas. Foi o que eu fiz com vocês, aula 1, aula 2, aula 3. Basicamente, em especial a aula 1 e a aula 2, foi isso que eu trabalhei com vocês. Entenda os seus estados de baixa frequência, eles têm uma função. Gente, eu não posso simplesmente falar assim, eu não quero, não aceito isso. Inclusive tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que diz assim, tudo que você resiste, persiste. Outra de Jung para nós, né? Acho que a terceira de Jung para nós nesse curso. Tudo que você resiste, persiste. Então, se alguém está vivendo um estado de raiva, ou de culpa, ou de mágoa, ou de tristeza, ou de angústia, não se trata de dizer não aceito e não quero. Talvez você até tenha sido ensinado assim, não aceito e não quero. Gente, não vai funcionar. Não é assim que a coisa funciona. Você dizer não aceito e não quero não vai te elevar. Então, primeiro, aceite no sentido de entender. Olha, alguém que vibra em 350 está vibrando em aceitação. Você acha que a pessoa que está vibrando lá em aceitação, 350 na escala Hawkins, você acha que essa pessoa às vezes não tem mágoa ou tristeza? Você acha que essa pessoa às vezes não fica com raiva ou magoada ou com ansiedade? Às vezes ela não tem momento de angústia? Lógico que tem, gente. Somos humanos. Todos os sentimentos e todas as emoções nos pertencem.
A diferença é que ao invés de resistir no sentido eu não aceito isso em mim, eu aceito para aprender a lição. Existe um fluxo de aprendizado, permita-se. Então, se você entrou num processo vibracional de tristeza, ou de raiva, ou de ansiedade, ou de depressão, qualquer um desses abaixo de 200, ou de orgulho, qualquer um abaixo de 200, permita-se, olhe para esse sentimento. Se você tiver uma febre e se apressar em cessar a febre, sem entender a causa da febre, pode morrer. É como alguém que vê o pisca, né, no painel do carro, acender lá uma luzinha e vira e fala assim, ai, que luz chata, tá me incomodando. Vai lá no mecânico, por favor, você corta o fio que acende essa luzinha vermelha que tá me incomodando. Aí, né, um mecânico que entende de eletricidade no carro vai e corta o fiozinho, daqui a pouco funde o motor. Gente, olha que ignorância. É isso que você está fazendo, é esse nível de ignorância que você está cometendo se você não se permitir compreender o porquê essa emoção de baixa frequência está em você. Ela vem como uma forma de dizer, olhe para aqui, ó. Essa luzinha é porque acabou o freio acabou o óleo de freio. Olhe, vai lá preencher o óleo de freio, porque senão quando você precisar frear o carro não vai frear, vai bater. Essa luzinha é porque o motor está esquentando, olhe para essa luzinha, porque se você não olhar, o motor vai fundir. Essa luzinha é porque está acabando o combustível, se você não olhar, você vai ficar sem combustível na estrada. E se não tiver posto, como é que você vai fazer? Então, olhe, aceite e veja o que essa emoção de baixa frequência está querendo te ensinar. Eu tenho uma máxima comigo, sabe? Eu quero aprender logo. Odeio a ideia de repetir de ano, nunca na minha vida fiz isso. Né? Acho que eu tive um processo educacional muito rígido, assim. Então, a ideia de ter que repetir de ano, de ter que repetir matéria, Deus me livre, de jeito nenhum, nem de recuperação não quero ficar. E aí, eu penso isso na vida, sabe? Eu sempre converso muito com Deus, assim, falo assim, meu Deus, eu não quero repetir essa lição. Me ensina logo, me ajuda a aprender, porque tem lição que é mais difícil, né, gente? Tem lição que é mais oculta, tem coisa que não cai de primeira, né? Como aprender equações de segundo grau. É coisa que é mais difícil, mais desafiadora, pelo menos para mim. Pode ser que para você a equação de primeiro grau, de segundo grau seja fácil, difícil seja escrever uma boa redação, enfim, cada um tem as suas dificuldades e as suas facilidades, não é verdade? Então, quando eu estou com alguma lição muito desafiadora na minha vida, eu peço muito a ajuda de Deus, eu faço muito essa oração, eu falo, meu Deus, me ajuda, me mostra os caminhos, me ajuda a aprender logo essa lição, meu Deus, por favor, não deixa eu repetir de ano. Parecia a oração que eu fazia quando eu era criança. Ah, meu Deus, me ajuda a tirar boa nota dessa prova. Eu não quero repetir de ano. Então essa é a lição de número 1. Fique atento. Aprenda o que essa luzinha, esse pisca-alerta quer te mostrar. Aprenda o que essa febre está te alertando para quê? Onde que está essa infecção? Aprenda, não repita de ano, porque foi incoerente, incongruente, ignorante em relação àquilo que você tinha que aprender. Então, as emoções dessa nossa escala, né, que estão aqui, vou mostrar nesse outro desenho, né, que estão aqui, ó, abaixo de 200, elas não devem ser ignoradas. Não aceito. Não, aceite sim. Tudo se resiste, persiste? Aceite sim. Mas aceite no sentido de buscar aprender. Quanto mais rápido você aprende, mais rápido você passa para a nova fase. Mais rápido você evolui. Ok? Lição 2. Mude o seu discurso interno. Você quer elevar a sua frequência vibracional, você precisa mudar o seu discurso interno. Se você não muda o seu discurso interno, você vai continuar vibrando em emoções de baixa frequência. Então, para mudar o discurso interno, primeiro eu tenho que reconhecer. Então, vou passar para vocês um exercício, ok? Comece a perceber. Fique atento durante o dia e veja quais são as frases, as expressões, as palavras que você utiliza que são negativas. Eu mesma já dei alguns exemplos aqui. Não, estou correndo atrás de ganhar dinheiro, eu estou me esforçando. Gente, essas frases podem ser politicamente corretas, adequadas culturalmente, mas elas são equivocadas. Tá? Porque se você está se esforçando, você está usando o ego, que usa força. Não é aí que você tem que operar, você tem que operar no poder. 200 acima na escala Hawkins. Correr atrás? Não, então porque você não está atraindo. Você está correndo atrás de algo porque você não está atraindo. Se você estivesse atraindo esse algo, correr atrás de você.
Ah, isso é difícil demais. Ah, a vida é difícil. Tá achando que dinheiro nasce em árvore, menino? Dinheiro é difícil mesmo. Nossa, mas nessa pandemia ninguém ganha dinheiro. Não, mas é normal passar por dificuldade financeira. Começa a notar, você vai se surpreender com o tanto de frase negativa que você fala, e às vezes você não fala, mas fica na tua cabeça reverberando. Daí o que você pode fazer? Você pode escrever, para ficar mais claro, entendeu? E depois disso, você vai fazer uma segunda coisa, uma segunda estratégia. Você vai criar o antídoto para cada frase. Ou seja, você vai transformar cada frase negativa, cada expressão negativa em uma positiva. Então, por exemplo, estou correndo atrás do dinheiro. O dinheiro corre atrás de mim. Ter sucesso é difícil. Ter sucesso é fácil. É possível. Eu posso ter sucesso. Porque às vezes é fácil, você, não, mas não é fácil. Então tá difícil para você, seu sistema tá travando, então muda por algo que o seu sistema não trava. É possível. Eu mereço ter sucesso. Só quem trabalha de sol a sol, só quem trabalha muito, só quem se esforça consegue sucesso. É possível ter sucesso vivendo bem. É possível ter sucesso e felicidade. É possível ter sucesso e vida pessoal harmoniosa. Então você vai criando seus antídotos. E pare de murmurar. Gente, isso aqui é uma tragédia. Você quer baixar a sua vibração? Você quer continuar aqui? Eu vou te dar uma receita de como ficar aqui. Murmure, murmure, murmure. Reclame, reclame, reclame. Xingue, xingue, xingue. E você nunca vai sair daqui. Aí, pronto, você já tem a receita. O inverso, pare de murmurar. E você vai começar a condensar energia para subir. Eu falei, né, do povo hebreu que ficou 40 anos no deserto, sendo que era uma viagem de 40 dias, né? Parte dessa mística, dessa história hebraica, conta que um dos motivos pelos quais eles perambularam 40 anos, ao invés de 40 dias, foi porque eles murmuraram, eles reclamaram. Eles estavam recebendo o melhor, a proteção divina, mas eles não conseguiram se conectar nisso e murmuravam, murmuravam, murmuravam. E por conta das lamúrias, das murmurações, eles perambularam 40 anos. Captou aí? Pois é. Pare de murmurar. Então, essa aí, gente, é essa ideia, tá? Do ponto número 2. Então, ponto número 1, aprenda com as emoções de baixa frequência, busque entender o que elas estão te trazendo, aprenda a lição para você evoluir. Lição número 2, mude o seu discurso interno, e eu te dei 3 estratégias. Estratégia 1, comece a prestar atenção e liste as frases e expressões que você usa no seu dia a dia que são negativas. Até aquelas que parecem normais, mas que você vai começar a se dar conta de que não é normal. Crie o seu antídoto, faça a frase contrária e comece a repetir ela para você e pare de murmurar. Eu disse que são 10 lições, não disse? Então eu quero fechar com essas duas, porque você já tem um exercício para realizar aqui. O número 1 faz você voltar para o diagnóstico. Então a minha dica é, volte no material que eu dei para vocês lá no grupo, da aula 1, da aula 2, e faça de novo a reflexão para você fazer o seu autodiagnóstico e pensar o que eu tenho que mudar, qual que é a aprendizagem que eu tenho que fazer para poder conseguir sair dessas emoções de baixa frequência, para deixar isso para trás e realmente evoluir. Não é deixar para trás porque eu estou fingindo que isso não existe, porque eu estou cortando ali para poder não ver mais a luzinha, não, mas é para evoluir mesmo. Então volte nesses exercícios, você está mais maduro agora, a gente já está mais evoluído aqui na nossa Odisseia. Volte e refaça esses exercícios, reflita novamente. E o segundo é começar esse exercício de listar frases negativas, que é justamente para você conseguir mudar o seu discurso interno. E, quem não fez ainda, a declaração de propósito, que vai te levar a um exercício de todos os dias, pela manhã. O ideal, gente, é acordou, faz. Dedique aí uns 5 minutos do seu dia, logo de manhã, para ler a sua declaração de propósito. Ver, ouvir, sentir cheiros, sentir sensações táteis, sentir emoções positivas de ver essa realização, esse propósito como aqui e agora já feito, já realizado, já concretizado. Ok? Eu te espero amanhã
às 20 horas para a nossa quinta aula, onde nós vamos arrematar aqui os 8 pontos, né? Trouxe 2, são 10 grandes estratégias. Vou trabalhar os outros 8 amanhã. E um ótimo restante de domingo. Uma semana maravilhosa, que uma semana extraordinária nasça aí para a sua vida, uma vida de transformação nessa nossa grande odisseia. Beijo no coração. A Graciana dizendo maravilhosa como sempre. Maravilhosos vocês. Larissa dizendo gratidão. Gratidão, meus caros. Gratidão por estarem comigo nessa odisseia. Beijo. Até.